Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e hoje eu quero te mostrar um pouquinho de como eu tenho utilizado a parte de inteligência artificial, principalmente o Cursor, né? Eu não estou utilizando muito Cursor no meu dia a dia, eu sou um pouco mais adaptado a utilizar o Cloud Code, mas como eu sei que o Cloud Code na maioria das vezes ele não é tão acessível para a maioria das pessoas e a grande maioria das pessoas vem utilizando o Cursor como sua principal alternativa para a utilização de inteligência artificial, até para testar mais modelos, já que o Cloud Code ele suporta somente os modelos da própria Anthropic, né? E agora a gente tem Gemini 3, por exemplo. Eu vou te mostrar um pouquinho de como que eu tenho utilizado o Cursor, principalmente integrado com Figma e umas outras ferramentas para facilitar o processo, principalmente no front-end. Hoje um pouquinho mais focado no front-end, tá? Então eu já tô com um projetinho React em Vite, aqui é um projetinho puro, e eu já deixei também um layout no Figma aqui meio que pré-configurado. E a primeira coisa que eu faço, né? A primeira coisa que eu fiz, é claro, a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais rápida aqui. Eu vou te mostrar como que eu faço para implementar e como que eu faço para fazer alterações e te mostrar algumas táticas e hacks que a gente tem disponíveis que muita gente não utiliza. Então, muita gente utiliza o Cursor, né, e essas ferramentas de IA numa maneira de, geralmente, adicionar funcionalidades dentro de um projeto já existente, que já tem, muitas vezes, um design system, um style guide, variáveis, tokens, tudo pré-configurado, mas eu vou te mostrar como que eu faria para iniciar se fosse isso aqui do zero, né? Então, como eu falei, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, foi instalar aqui dentro do Cursor. Não sei se era pra eu ter clicado nisso aqui. Mas o MCP do Figma, né? E aqui eu estou utilizando o MCP não oficial, digamos assim, do Figma, porque o oficial você tem que pagar lá o plano do Figma, então como eu estou no meu plano pessoal e não no plano que eu uso da Rocket City, eu configurei o não oficial. Ele tem alguns rate limits, então se você for criar um layout muito complexo e também ele não tem acesso a tantas informações, geralmente ele não fica muito igual, então se você tiver a oportunidade, recomendo altamente você usar o MCP do Figma, mas ele já quebra um galho tremendo, né? Porque eu posso vir aqui, ó, simplesmente copiar o link disso aqui e vir pro Cursor e falar, olha, implemente a seguinte tela. Vou tentar ser o mais básico possível, né? E aí eu vou botar aqui algumas regras, né? Então, usando o Tailwind, utilize o máximo de valor, de cores e tamanhos do Tailwind, evite valores arbitrários. Aqui eu estou utilizando o Opus 4.5, que ele tá com um preço do Sonnet 4.5 nas primeiras 2 semanas. Ele tá desempenhando muito bem, eu tô aproveitando essa precificação, que quase todos os modelos que saem, eles oferecem uma precificação bem mais barata, né, nos primeiros dias. E aí, uma das coisas que eu posso fazer aqui, que eu acho legal também, no Figma, ó, tu pode vir aqui, copiar como PNG e adicionar aqui também como contexto, né? Então, ó... Por que ele não copiou? Deixa eu tirar uma foto aqui. Arrastar aqui, ó, não copy. Implemente a seguinte tela com o layout do Figma e conforme a captura de tela enviada. Aqui, o que mais que eu posso dar de regras para ele? Vou botar não adicione qualquer funcionamento por enquanto e nem divida em componentes. Faremos isso depois. Vou deixar ele rodando aqui. E aí, essa é a primeira dica, né, que eu já queria deixar para você, que é a utilização do MCP e utilizar print screen, né? Eu vejo muita gente não utilizando print screen e as IAs hoje em dia, né, olha que ele já rodou MCP no Get Figma Data, né? As IAs hoje em dia elas estão muito boas em reconhecimento de imagem, tá? Então aproveitem bastante, deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Aproveitem bastante para utilizar esse recurso, que tá bem legal essa funcionalidade, tá? Show, ele já tá configurando o Tailwind para mim, ele já detectou que é um projeto Vite, eu nem tinha configurado o Tailwind, nem lembrava disso, eu peguei um projeto Vite zerado, né? E ele já vai começar a implementar, veja que ele já consegue implementar aqui, ó, SVG, ele busca o SVG do Figma, né, ele consegue entender ali os SVGs que ele precisa. Aqui ele está implementando esse topo aqui, ó. Então uma das coisas que eu precisaria falar para ele não implementar, né, mas vamos aguardar o processo aqui e já vamos preparar, né. Uma das coisas legais do Cursor nessa outra versão é que eu consigo fazer vários agentes rodarem ao mesmo tempo, né. Então enquanto esse aqui está rodando, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar um novo agente e passar algumas instruções para ele. Por exemplo, remova detalhes específicos do ambiente mobile, como bateria, Wi-Fi, etc.
faça a aplicação funcionar de forma responsiva, mas quando no desktop ela fica centralizada com largura total fixa de no máximo 500 pixels. Se a gente for aqui, ó, olha como é que ele implementou, né? Então ele implementou, cara, ficou já muito bom, na verdade, né? Como você bem pode ver. Só que tem várias coisas que a gente precisa ir melhorando, né? Então aqui, eu vou rodar esse agente aqui e eu vou começar a rodar um outro agente aqui com algumas alterações de layout, né? Então, essas alterações de layout, eu vou pedir pra ele... Cara, tá muito bom, na verdade, né? Ficou muito legal. Tô impressionado que ele deu um one shot. Mas algumas coisas que ele errou aqui, por exemplo, né? Então, faça a configuração da fonte Inter no Tailwind. Pelo Google Fonts com o Tailwind. Utilize os valores de peso nas fontes da forma correta, conforme o layout. Ele ainda vai ter contexto, por exemplo, provavelmente do layout. Diminua o tamanho padrão de altura do input e do botão para 36 pixels, que eu sei que é o padrão que eu estou usando ali. E por enquanto é isso. E aí a gente pode ir criando novos agentes, como eu fui falando. Como eu ainda não tenho uma documentação, né, muitas vezes os cursor rules, um agent MD, por exemplo, não é tão legal ficar criando esses agentes aqui, porque ele acaba resetando o contexto a cada conversa, né? Então geralmente é legal tu usar um único chat. E aí até uma regra legal, né? Quando você tem uma conversa que você está tendo há muito tempo com a IA, é legal no final ali você falar, olha, agora entenda os padrões que a gente discutiu aqui e faça uma documentação disso, né? Então, por exemplo, a gente poderia pegar uma dessas conversas que a gente teve aqui, que a gente criou mais padrões, né? Por exemplo, nessa aqui. Então a gente poderia vir aqui no final, olha, entenda os padrões que escolhemos nessa conversa e nessa aplicação e crie um cursor rules apenas com os padrões mais importantes. E aí ele vai começar a criar esse cursor rules, e aí a gente já pode ver aqui que ele já fez algumas alterações, como eu falei, né? Aí aqui eu não gostei, o texto do botão ainda está muito grande e tem várias coisas aqui que eu mudaria, né? E no título, logo abaixo do logo, deixe em negrito apenas o preço e nome da empresa. E é legal que a gente consegue ir fazendo, né? Mas beleza, isso aqui eu acho que boa parte das pessoas que trabalham com inteligência artificial já fazem, né? Eu acho que eu não tô mostrando nada demais. Agora eu vou te mostrar duas coisinhas legais que talvez você que trabalha com inteligência artificial, que trabalha com front-end, não vem utilizando, e isso tá praticamente entregue para você e você só não tá utilizando. A primeira delas é a habilidade do cursor em acessar o seu navegador e operar o seu navegador de forma automática por você. Então imagina, por exemplo, que a gente queira adicionar alguma funcionalidade aqui, né? Então, bora lá, vamos criar um novo agente aqui. Agora eu quero separar o countdown do tempo de pagamento do Pix em um componente, crie um countdown com a barra de progresso de 10 minutos, vamos botar 5 minutos para pagamento do Pix. E aí eu vou adicionar algumas instruções, né? Utilize o radix para a barra de progresso, tá? E eu vou falar para ele utilizar o... eu acho que por enquanto é isso. E utilize um... Vou fazer o seguinte, crie o countdown, crie um hook de countdown numa pasta SAC hooks /use countdown, por exemplo. E esse hook não deve utilizar set interval para o countdown.
Na verdade, ele deve anotar a data, date, a partir do momento que é renderizado e usar um setTimeout dentro de um useEffect recursivo, comparando a data atual com a data anotada no início do hook para calcular o tempo faltando, pode ser, do countdown. E aí o que acontece? No final, acesse a aplicação através de localhost 5173 e veja se isso tudo está funcionando. E é aí que agora entra uma das mágicas do Cursor, que é o agente do navegador. Isso não é uma funcionalidade muito antiga, tá? Antigamente a gente tinha que usar ferramentas externas para fazer isso, tá? Então tinha lá o Browser Base, tinha alguns agentes específicos. Mas veja só, ele já vai começar a entender o contexto, ele vai criar o meu to-do aqui, ele vai começar, claro, implementando, então ele está criando o hook ali. A gente pode ver aqui em editor, hooks, ó, ele já está criando a pastinha, vai começar a implementar o hook. Então, ó, ele está terminando, aqui está o nosso hook, deixa eu ver se ele fez mais ou menos como é que eu queria. Sim. Veja que eu sou muito específico, né, no que eu quero do hook, eu não simplesmente falar, implementa um hook de countdown. Eu acho que assim, eu sei que é um pouco bater na mesma tecla, mas cara, se você é um usuário de IA que simplesmente pede para IA fazer as coisas sem dar instruções de como as coisas devem ser feitas, porque você sabe qual é a melhor forma que as coisas deveriam ser feitas, provavelmente você vai estar criando aplicações que você vai estar dando oportunidade para devs no futuro conseguirem emprego resolvendo problemas nas suas aplicações, né? E agora ele está implementando, veja, ele já implementou um componente, né? Pix Countdown, legal. E aí, aqui eu posso adicionar um follow-up que ele vai executar numa fila, né? Então, utilize a nomenclatura Pix Countdown. Eu nunca sei se isso aqui é Pascal Case, que é Bab Case, eu não sei nada desses cases. Então eu só dou um exemplo e ele vai utilizar. Veja que ele já deu uma fila, né? Como chegou agora no final. Ele está executando. E olha só, ele começou, ó, ele vai rodar a nossa aplicação. Ele vai acessar a nossa aplicação pelo navegador, quer ver? Ó, então ele já atualizou ali. Ó, já tá funcionando, olha lá o progresso, olha lá a barrinha de progresso já descendo, ele tá usando o Radix para isso, a barra de progresso, o Radix Progress. Teste pelo navegador. Deixa eu ver se ele vai conseguir acessar aqui diretamente. Oxi. Peraí. Cursor, Cloud Agents, Browser, Chrome Detected. Eu não... Não. Utilize a tool de browser, o agente, para acessar o navegador e testar a aplicação. Aqui, beleza. Ele vai abrir o Chrome. E ele tá entendendo, ó. Beleza, o timer tá mostrando 5 minutos, ó, e aguarda 3 segundos. Olha que interessante, né? O countdown está funcionando. Ele tira uma print, me mostra que tá funcionando. Ele entende todo o contexto da tela e fala, olha, tá tudo funcionando perfeitamente. Isso aqui é muito massa, cara. E olha só, a gente pode ir mais adiante. Agora, ó, crie a funcionalidade de copiar o código Pix presente no input. Coloque esses dois componentes do input e botão, dois elementos, na verdade, né, dentro de um componente
e utilize a biblioteca Soner para dar um feedback de toast para quando o usuário copiar o código Pix e teste isso utilizando a tool de browser. Enquanto ele resolve isso, agora eu vou te mostrar uma outra ferramenta legal que eu vi no Twitter essa semana. A ferramenta criada pelo Aiden Bai, eu não sei se você conhece, o Aiden, ele é o criador do Million.js, que é uma ferramenta... na verdade, ele começou com o React Million, né, que era uma ferramenta focada em performance. Aí eu acho que depois com o React Compiler ela perdeu um pouco o sentido, tem esse React Scan também. Mas ele, dia 17 de novembro aqui, ó, ele compartilhou sobre esse React Grab que ele criou aqui. Eu achei interessante. Tá, bom, vamos instalar e eu vou te mostrar como é que ele funciona, né? Então, acessando aqui o site do React Grab, né, a gente pode vir aqui embaixo, ó, Install with Cursor. Então a gente clica nisso aqui. Eu vou clicar em Open Cursor. Ele vai pedir para criar um novo chat. Eu vou clicar em Create Chat e eu vou executar esse comando aqui. Esse comando ele vai acessar a documentação automática do React Grab. Achei muito legal essa ideia de abrir com o cursor, ele abre um chat e ele vai instalar o React Grab dentro da nossa aplicação. Ele vai entender o contexto da nossa aplicação, se é uma aplicação que está usando Vite, se é uma aplicação que está usando Next. Então veja que o React Grab devolve a própria documentação aqui. Enquanto isso, o nosso chat lá, a funcionalidade de copiar código do Pix, olha só. Ele rodou, ele testou, falou que apareceu o toast com sucesso e tirou uma print pra gente. Ele não tirou a print do toast, mas ele tirou a print da aplicação funcionando. Inclusive, eu posso clicar aqui, ó, código Pix copiado. Ó, já tá funcionando. E, teoricamente, tá também copiando, né? Ó, sim, copiou o código Pix. E aí, se a gente volta aqui ó, no React Grab, aqui ele tá guardando a nossa a confirmação, né? E tá instalado. E ele vai me passar aqui ele pede, né, pra me passar como que é pra gente utilizar. E aí, olha só, com o React Grab, teoricamente agora eu posso vir na minha aplicação, apertar Command C, ele vai abrir isso aqui, ó, para eu selecionar o elemento que eu quero modificar, digamos assim, e aí eu posso falar para ele, por exemplo, esse texto aqui, tá muito negrito, né? Então eu clico no texto e falo, vou criar um novo agente aqui, ó, esse texto tá negrito, diminua ele para fonte medium, por exemplo, do Tailwind. E eu dou um Enter no elemento selecionado ali, ó, e o cursor vai entender automaticamente aonde é que está esse elemento. Olha só, ele entendeu automaticamente, sendo que eu só falei esse texto, né? Eu não falei exatamente qual, por causa que eu copiei, né? Exatamente, ele copia qual que é o elemento e ele já alterou para fonte medium. Então, toda vez que eu quero editar um elemento, eu dou um Command C. Posso selecionar mais de um elemento, então posso fazer isso aqui, ó. Então, arrasto, copio os dois e falo, agora esses dois elementos podem ter altura de 40 pixels. Dou um Command V, aguardo um pouquinho e olha só, em poucos segundos a gente vai ver o input e o botão ali, ó, aumentando o tamanho, né? O código do campo Pix e o botão. Olha só que interessante, né? Cara, é muito massa, né? Muito legal mesmo. Ele fez a alteração dos dois elementos. E essa eram algumas dicas e cara, assim, dá pra ir muito mais longe, assim, com isso aqui, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é legal fazer e eu acho que ele começa a funcionar muito bem é, por exemplo, identifique elementos que são provavelmente componentes que podem se repetir no futuro nessa tela. E crie uma pasta src components UI com esses componentes dentro. E aí eu posso passar para ele algumas instruções. Por exemplo, sempre use functions e não consts. Segundo, faça a tipagem estender component props div, por exemplo, para herdar propriedades nativas dos elementos HTML. Permita que todo componente
sobrescreva classes usando Tailwind Merge, por exemplo. Que mais que a gente poderia colocar nos nossos componentes? No componente de botão, crie algumas variantes utilizando Tailwind Variants. E, nesse caso, não precisa usar Tailwind Merge, porque o Variants permite repassar o class name. E estenda o Variant Props na interface de tipos. Por enquanto é isso, por exemplo. Posso ser bem sucinto nas instruções, né? Pra gente ser rápido. Mas, cara, é muito massa porque em poucos segundos, né? Ele vai entender todo o contexto da minha aplicação. Como eu falei, dentro da pasta Source Components, onde eu já tinha ali alguns elementos, né? O Countdown e o Pixcode Copy. Ele vai começar a instalar as bibliotecas. Ele vai criar isso tudo. Isso que eu não estou usando o Plan Mode aqui do cursor, né? Mas... veja só. Ele vai começar a sair criando, ó, ele já, só de ver ali, ele, ó, criou UI, criou o botão, olha só, já criou variantes usando o Tailwind Variants aqui dentro. Ó. Criou aqui o nosso botão, não usou o Tailwind Merge aqui nesse caso. No nosso Text Field, ele usou o Tailwind Merge, como eu pedi pra ele, porque nos componentes que não tem o... Aqui ele deu alguns errinhos, mas isso aí é um negocinho que a gente resolve rápido. Ele criou um componente card. Eu não tinha imaginado esse componente de card, mas faz sentido, né? Que é aquele componente que fica ali por volta, aquele cinzinha, né? Que fica por volta ali da nossa aplicação. Agora ele está fazendo todos os imports lá dentro do app.testx, né? Dos nossos novos componentes. E mais alguns segundos a gente vai ter a nossa aplicação já modificada, ó, e tudo funcionando agora com os nossos novos componentes, né? Cara, isso aqui é muito legal, né? E aí eu sempre documente os padrões que estabelecemos nesse chat nos Cursor Rules. Cara, isso aqui eu faço quase sempre, assim. Então, sempre que tu percebeu que tu teve um chat que tu definiu muitos padrões de pra onde a tua aplicação vai, cara, cria Cursor Rules. E até uma dica, né? Pedir para ele criar Cursor Rules que vão se aplicar somente a arquivos específicos da tua aplicação. E não gerais, né? Porque por padrão, né, o que é muito comum as pessoas fazerem é criar, por exemplo, um Cursor Rules que se aplica em todo o chat. Só que conforme esse arquivo vai ficando grande, tu vai limitando o teu contexto, né? Tu tem uma quantidade muito grande de informações sendo enviada a cada vez. Então o que tu pode fazer é fazer com que os teus Cursor Rules sejam aplicados somente se determinado arquivo está sendo requisitado ou modificado. Isso, no caso, é um ganho grande, né? Muito melhor do que você simplesmente... E aí, olha só, ele já tem aqui o Cursor Rules com todas as nossas documentações, né? Eu prefiro que ele crie na pastinha Cursor e tudo mais, mas, bom, não é um problema a gente começar dessa forma. E a gente aceita tudo e, bom, essas foram as minhas dicas aí para você que trabalha como front-end, que tá utilizando Cursor ou que tá utilizando uma outra IA para trabalhar com seus layouts. Cara, configura MCP do Figma, testa, porque em muitas interfaces ele tá dando one shot, principalmente se você adiciona um pouco de contexto, adiciona mais informações sobre design system, adiciona uma screenshot da sua tela, pede para ele dar atenção em determinado detalhe, então ele vai mais fundo, usar ali umas keywords específicas que alguns providers de IA eles têm, né? Então dá uma olhada, entenda, tipo assim, não, hoje eu troquei do Cloud Opus pro Gemini e eu notei tal coisa. Sim, mas cada modelo ele tem algumas coisinhas, né? Por exemplo, ali no Cloud você pode tacar algumas keywords como, por exemplo, Think, Ultra Think, e ele vai dar mais ênfase no reasoning, né? Mais nesse momento de entender um pouco mais para algumas determinadas tarefas é melhor. Então, assim, entende um pouquinho qual modelo você está utilizando para, inclusive, saber como extrair o máximo desse modelo. Mas essas foram minhas dicas para essa semana. E, bom, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo, como que você tem utilizado IA no seu dia a dia. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!